Mas vamos lá, vamos orar para iniciar esta live. Eu não gosto muito de enrolação, sou bem objetiva. Vamos lá, vamos entregar esta live ao Senhor Jesus, para que Ele esteja conosco, nos abençoando. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu te entrego, Senhor, o controle desta live. Pai, toma o controle desta live, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo de Deus fale comigo, fale por mim, fale através de mim. Espírito Santo, eu te entrego o controle dos meus lábios, da minha mente, do meu intelecto, das minhas emoções. Espírito Santo de Deus, não deixa eu te atrapalhar, meu amado Espírito Santo, pois tu és o preletor principal desta live, amigo Espírito Santo. Toma posse, a que essa palavra possa encontrar corações sedentos e que essa palavra possa frutificar no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Boa noite, Adamilton, Carol. E hoje a palavra está aqui em Mateus 7, no versículo 15. O subtítulo da Bíblia é A Árvore e Seus Frutos. Mas poderia ser outro, né? Poderia ser lobo em pele de cordeiro. Mas vamos lá, vamos começar. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelha, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninha? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. O Senhor Jesus, ele vem falar aqui, ele fala sobre os falsos profetas e logo após ele fala sobre a árvore, né? A árvore boa e a árvore ruim. Mas isso foi uma metáfora que o Senhor Jesus, para que aquelas pessoas compreendessem de forma mais simples o que ele estava falando, o que ele estava declarando. E quando ele fala que tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelha, mas que na verdade são lobos esfomeados, na Almeida Revista Revisada, a palavra usada é mais pesada. E aqui, a Almeida Revista e Corrigida de 1999, ela traz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vocês viram como mudou quando você muda a palavra de esfomeado para devorador? Esfomeado é uma pessoa que tem fome demais, mas quando é devorador, ele quer te destruir, ele quer atacar a presa, ele quer comê-la totalmente. E a palavra acautelai-vos, tenham cuidado, se cuidem com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente, no seu coração, na sua mente, no seu proceder, são lobos devoradores. Exatamente, pastor André. Vão chegar muitos à frente de Jesus, se dizendo pregadores, né? Mas, na verdade, quando chegar na frente do Senhor Jesus, o Senhor Jesus dirá: afasta-se de mim, eu não os conheço. Então aqui o Senhor Jesus, ele vem declarar que nós devemos nos proteger contra os falsos profetas, contra aqueles que, na verdade,
usam a sua função de pregador, usam a sua função como servo de Deus, quando na verdade o único objetivo que ele tem é tirar dinheiro das ovelhas, é tirar dinheiro dos seus súditos. Tomem cuidado com os falsos profetas, vocês os identificarão pelos seus frutos. E a palavra de Deus nos diz aqui, é muito bonito você ver profetas, pregadores, mas quando na verdade o comportamento dele ali na igreja, ali com os irmãos é mas quando na verdade a atitude dele quando está em casa, quando está com a sua família, o comportamento e a atitude dessa pessoa é totalmente diferente. Exatamente, são os pastores que só querem a lã e a gordura das ovelhas. Estão ali com o único intuito, com o único objetivo de arrecadar dinheiro, de se manterem gordos, de se manterem com as suas poses, com seus bens. E em Mateus 3, Mateus 3, no versículo 11. Mateus 3:10. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes da árvore. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O Senhor Jesus, ele ministrava muito por parábolas. Aqui quando ele está se referindo a árvore, está se referindo a nós, a todos nós. E o fogo que será lançado será o fogo do lago e de enxofre. Então o Senhor Jesus, ele vem nos alertar contra os falsos profetas. Eles parecem inofensivos, disfarçados de ovelha, mas em sua essência são perigosos lobos. Esse disfarce de lobo, ele aponta para uma capacidade do ser humano de enganar, de parecer espiritualmente autêntico, como os fariseus e os escribas, que a todo tempo estavam tentando pegar o Senhor Jesus numa palavra diferente daquilo que ele estava pregando. Exatamente assim como Balaão se vendeu para amaldiçoar o povo de Deus, mas a palavra nos diz que quando o Senhor abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Então, esses lobo em pele de cordeiro, essa árvore que não dá bom fruto, é possível identificar os falsos profetas pelos seus frutos. Então, o que é o fruto? O fruto é o comportamento, o fruto é se a pessoa tem o fruto do Espírito dentro dela, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. E o Senhor Jesus já nos fala que contra essas coisas não há lei. Em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5. Não, é outra palavra aqui em Gálatas 5. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É isso que o Senhor Jesus, que Paulo vem dizer aqui na carta enviada aos Gálatas. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essa lei
contra essas coisas não há lei. Então, nós temos que usar o discernimento espiritual para saber quando um profeta fala realmente da parte de Deus ou quando o único intuito dele, o único objetivo dele é tirar o dinheiro das ovelhas. Ele está falando contra o povo de Deus. Muitas vezes o falso profeta, ele até usa a palavra de Deus, ele até administra com base naquilo que a palavra nos traz, mas o objetivo final dele, o objetivo principal dele, não está em ajudar almas, não está em ajudar os perdidos, está em obter dinheiro. Eles estão preocupados somente com o seu próprio bolso, eles são gananciosos. E esse é o objetivo dos falsos profetas. Então, se nós queremos evitar o falso engano, se nós queremos evitar cair na mão de falsos profetas, nós devemos ter intimidade com o Senhor Jesus, nós devemos ter intimidade com o Espírito Santo e ter o próprio fruto do Espírito nas nossas vidas. Porque como que nós vamos distinguir se a pessoa tem o fruto do Espírito na vida dela, se muitas vezes nós não temos o fruto do Espírito em nós? Que muitas vezes nós não temos aquilo que Deus espera que nós tenhamos. Sejam todos bem-vindos, Jéssica, Beatriz, Cecília, Paula. Então, nós devemos avaliar os líderes espirituais, nós devemos avaliar as profecias. Em 1 Tessalonicenses, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 20 e 21, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito, e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Nós precisamos pôr à prova tudo o que é dito. Nós não devemos desprezar a profecia, mas nós devemos julgar os profetas. Nós devemos julgar os pregadores. Assim como a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto, se ela produz fruto bom, se ela produz fruto mau, assim o ser humano também é conhecido pelo seu fruto, pela bondade do seu coração. Mas quando ela está tratando alguém que não pode render nenhum lucro a ela. Como você trata pastores, como as pessoas te tratam quando você não pode dar nada em troca? Quando alguém te trata, quando você não pode dar dinheiro, quando você não pode fazer um serviço, quando você não pode dar a sua companhia. Certa vez, há muito tempo atrás, eu não me lembro de quem é essa frase. Eu não sei se é do Subirá ou do Rodrigo Silva. Mas eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: você quer saber o que você vale para uma pessoa? É quando você não tiver nenhuma utilidade para ela. Quando você for totalmente inútil, quando você não puder oferecer dinheiro, não puder oferecer nada que você tenha, aí você vai saber o valor que você tem para esta pessoa. E dessa forma são os falsos profetas. Eles agem com o único intuito de trazer o mal, de trazer divisão, de trazer facção. Aqui durante todo o Sermão do Monte, durante toda a Bíblia, o Senhor Jesus estava trazendo uma boa nova, estava trazendo a boa nova do reino. E o que os fariseus faziam? A todo momento eles queriam pegar o Senhor Jesus em uma armadilha.
Eles não aceitavam que o Senhor Jesus fosse o Messias que tinha vindo para salvar o seu povo. Eles diziam que ele era um falso profeta. E a todo momento eles tentavam pegar o Senhor Jesus numa discordância sobre a lei de Moisés, sobre a Torá. E é dessa forma que faz os falsos profetas. Então, a advertência do Senhor Jesus contra os falsos profetas, ela continua até hoje, igual eu já falei em outras lives. A Bíblia, ela é muito antiga, mas ela continua atualíssima. A gente pode usar ela para todas as situações da nossa vida. Se você tiver com uma dificuldade, você pegar ali a Bíblia para ler, você vai perceber que tem uma palavra de Deus ali que vai de encontro àquela palavra. Então, o Senhor tem uma passagem na Bíblia que nos diz que, se possível, no fim dos tempos, os falsos profetas viriam para enganar até os eleitos, até aqueles que já foram separados para a obra de Deus. Então, se nós queremos evitar o engano, evitar o mal, nós devemos ter intimidade com Deus, nós devemos conhecer a palavra de Deus, nós devemos conhecer a Bíblia, nós devemos conhecer a palavra de Deus. E nós devemos cultivar um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo. E devemos nos lembrar que o juízo de Deus, ele é inevitável. Ele não julgará apenas os falsos profetas. Ele também nos julgará. Ele nos julgará pelos nossos frutos. Então, assim como uma árvore boa não dá fruto ruim, um ser humano bom não pode dar um fruto ruim. O que ele fizer vai ser por amor ao próximo, não por egoísmo, não para arrecadar um bem, não para adquirir algo em troca. E a árvore ruim também não dará um fruto bom, porque o único objetivo do falso profeta, do enganador, será obter e arrecadar dinheiro para si, obter vantagens para si. Em Mateus 23, no capítulo 27, Mateus 23, versículo 27, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. A mesma coisa que o Senhor Jesus falou aqui sobre os falsos profetas, que vem manso como uma ovelha, mas no seu interior, no seu coração, são lobos devoradores. No seu interior, no seu coração, só pensa em si próprio, só pensa em arrecadar bens e riquezas. Então, um túmulo por fora, ele pode ser muito bonito. Túmulo caiado seria túmulo pintado de branco. Por fora ele é bonito, mas o que tem dentro do túmulo? Restos mortais, restos de corpo humano. Então, os falsos profetas agiam dessa forma, dessa maneira, querendo só atrapalhar aquilo que o Senhor Jesus veio implantar nessa terra. Tanto é que eles perseguiram tanto o Senhor Jesus que conseguiram condená-lo e condená-lo à cruz, e ele foi crucificado. Ele foi crucificado. Boa noite, João Evangelista, bem-vindo. A palavra de Deus nos diz em Lucas 6:43 o seguinte: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro do seu coração bom, e a pessoa má tira coisas má do tesouro de um coração mau, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Exatamente, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o nosso coração está cheio de amargura, está cheio de usura, está cheio de ganância, é isso que vai sair da nossa boca. A todo momento nós estaremos procurando meio de obter vantagem, não importa de quem seja. Em Hebreus, no versículo 4, capítulo 4, versículo 12 e 13, a palavra de Deus nos diz: pois a palavra de Deus ela é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que nós prestamos conta. Shalom, irmã, tá bom. Glória a Deus pela sua vida. Então, o seguinte, muitas vezes nós podemos achar que nós escondemos as coisas das pessoas. Eu não sei o que você faz, você não sabe o que eu faço, mas Deus, Ele conhece tudo. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é Ele que nós prestaremos conta. Então, não adianta um falso profeta achar que ao enganar a sua ovelha, ao enganar as pessoas, ao agir somente para obter recursos financeiros, se esquecendo que ele tem que cuidar de almas, se esquecendo que ele deve fazer o bem, deve doar, deve contribuir. E quando está na frente das pessoas, ou ali na igreja, ou em algum lugar, tratar a todos bem, mas quando chegar em casa, tratar a esposa mal, tratar o filho mal, tratar os pais maus, não adianta, o Senhor Jesus está vendo. E como a palavra de Deus diz, o machado está à porta e derrubará toda a árvore que não dá bom fruto. Ela será arrancada, será cortada e será lançada no lago de enxofre do inferno do Senhor. Esta é a palavra que eu trouxe para vocês. Então, assim, nós devemos aprender a todo momento o que Deus espera de nós. Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos nos esforçar, ler um capítulo por dia, pedir auxílio ao Espírito Santo para te ajudar, pedir a alguém que tente te auxiliar quando você não conseguir entender. A Bíblia NVT, ela é bem fácil de ler. Você pode ter uma Bíblia dessa e uma Bíblia mais antiga ou mais condizente, né? Onde você pode ler a outra e ler aqui. Aí você vai procurando as palavras que estão parecidas e vai entendendo. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus. Nós precisamos orar, nós precisamos nos alegrar na presença de Deus. E o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ajuda nas nossas dificuldades, amém? Vamos orar para encerrar essa live? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por todas as pessoas, Pai, que compareceram a esta live, Pai. Eu te agradeço pelo coração de cada um que esteve aqui, Pai. No nome poderoso de Jesus, Senhor, abençoa a vida de todos, Senhor, dá um bom descanso, Pai. No nome poderoso de Jesus, Pai, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai de encontro ao coração de cada um. Tu que é aqueles que convence do pecado, do juízo e da justiça, convença, Espírito Santo. Senhor Jesus, ajuda, Senhor, o teu povo, Pai, que perece por falta de conhecimento, a saber discernir, Senhor, os falsos profetas, a discernir o intento do coração de todos, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.
Exato, tem a Bíblia NVT, tem a Bíblia NTLH, são fáceis de entender e o Espírito Santo também nos ajuda a entender a palavra. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ajuda-nos a compreender. No início, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu achava muito difícil, eu achava muita dificuldade eu entender. Mas conforme você vai lendo, o Espírito Santo vai trazendo ao seu entendimento. Quanto mais você lê, mais você consegue entender. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor em nome de Jesus. Amém.